Pokémon elétricos me salvaram durante a guerra. Essa é uma fala real dita casualmente pelo líder de ginásio Tenente Surge, o cara mais forte, mais musculoso e mais casca-grossa de toda a região de Kanto, bem antes de levar uma surra de uma criança de 10 anos. E essa criança de 10 anos não está nem aí para o estresse pós-traumático desse cara, só coloca a insígnia do trovão na mochila, irmão. Mas depois você começa a se perguntar, pelo que exatamente esse cara com o olhar distante, renderizado em 9 pixels, realmente passou? Que guerra? Quem estava lutando? Poxa, pelo que sabemos, o pai do Ash pode ter morrido em batalha, e depois o Sr. Mime apareceu para fazer companhia à mãe dele. Sr. Mime, desculpa Ash, mas o Sr. Mime só me obedece. Triste, e mais importante, se toda a região de Kanto foi convocada, quais Pokémon foram enviados para a linha de frente? Então é isso que vamos descobrir hoje. Vamos construir toda a máquina de guerra Pokémon de Kanto do zero porque o Tenente Surge precisa de você. Este é o recrutamento de guerra dos Pokémon de Kanto. Agora, aqui está a premissa. Houve uma guerra em Kanto e nos arredores, onde humanos e Pokémon lutaram lado a lado. A guerra que o Tenente Surge sobreviveu. E quando uma guerra dessas estoura, todo mundo contribui. Cada cidade recebe o chamado, cada uma tem que enviar Pokémon para a luta. Viajamos de cidade em cidade e cada uma entrega sua contribuição de guerra, enviando seus Pokémon para a linha de frente. No final, teremos a lista completa de batalha de Kanto. Então aqui estão as regras básicas do recrutamento de Kanto. Regra número 1. Apenas o Pokédex original de Kanto. Os primeiros 151 nada de importados. Regra 2. Cada escolha tem que ser local ou temática da cidade. Uma cidade só pode recrutar um Pokémon se ele realmente viver próximo, ou seja, se você o encontraria nas rotas ao redor, ou se ele se encaixa tão bem na história que seria insano não escolhê-lo. Regra número 3. Cada cidade tem que contribuir com 3 Pokémon. E eu quero dizer 3 espécies, não 3 carinhas individuais. Se uma cidade recruta Zubats, não é um Zubat só, podem ser centenas de Zubats. Então a escassez importa. Os Pokémon comuns são enviados a centenas, mas os raros e poderosos aparecem em números bem menores porque simplesmente não existem muitos deles. Regra número 4. Nada de lendários. Mewtwo e os pássaros lendários são forças da natureza únicas, e você não pode recrutar esses. Beleza, então começamos com a cidade de Pallet, e imediatamente já tem um problema porque essa é a menor cidade de toda a região. Então minha primeira ideia é óbvia. Cidade de Pallet manda os iniciais, Bulbasaur, Charmander e Squirtle. Isso é bem simples, mas não. Eu não acho que esses Pokémon sejam nativos da cidade de Pallet. Parece que eles foram importados pelo bom professor para serem dados como iniciais oficiais, e claramente não há muitos deles porque o Ash dormiu demais e acabou ficando sem. Eu também estava considerando o Pikachu, mas de novo, você não pode capturar um Pikachu até a floresta de Viridian. Então, a verdadeira pergunta é, o que uma cidade tão pequena assim realmente tem em grande quantidade por aí? Pallet tem a Rota 1 ao norte, e a Rota 1 é cheia de Pidgey. Só Pidgey, até onde a vista alcança, e quanto mais eu penso nisso, mais eu gosto. Porque um Pidgey não é um soldado, é um pombo-correio. Essa é toda a sua rede de comunicações. A contribuição de Pallet para a guerra é o correio. Cada ordem está sendo levada nas costas de um Pidgey. E não é a escolha mais criativa, mas também vamos ter Pidgeotto fornecidos pela cidade de Pallet, que são rápidos, têm garras e são realmente perigosos. Eles podem levar cartas e arrancar seus olhos com as garras se você tentar interceptá-los. O mais interessante é que existem infinitos Pidgeys. A cidade de Pallet pode literalmente enviar paletes de Pidgeys, mas ainda assim, a guerra exige 3 Pokémon. Por isso, o governo de Kanto vai subsidiar o laboratório do Professor Carvalho para exportar o inicial mais útil já totalmente evoluído em grande volume. E eu acho que a escolha óbvia entre os 3 é o Charizard. Ter um lança-chamas voador que pode basicamente chover na palma vai ajudar muito no esforço de guerra. O Professor Carvalho fechou um grande contrato de defesa para produzir Charizards em massa para o exército de Kanto. Agora falando sobre o Charizard, se você é como eu, realmente adora os antigos cards vintage de Pokémon. Eu até mandei avaliar meu card Charizard da infância há um tempo atrás. Ter um card encapsulado é legal, mas o processo é demorado, é preciso inspecionar, enviar pelo correio e esperar meses para receber de volta. Agora há uma nova forma de abrir pacotes com cards avaliados de maneira integrada, graças ao patrocinador de hoje, a Arena Club. A Arena Club transforma a correria dos cards colecionáveis em diversão rápida. Você pode abrir pacotes digitais a partir de $25 com cards reais já avaliados, incluindo relíquias insanas. Nas 2 últimas vezes que abri pacotes Slab na Arena Club, consegui esse Pikachu robusto incrível em PSA 10 e esse clássico Mewtwo do conjunto base em japonês em PSA 9.
Cada pacote Slab mostra exatamente o que tem dentro e as taxas de obtenção antes de você comprar. Vamos abrir um pacote Slab Ruby de Pokémon. Aquele Gengar da Sabrina é uma carta insana que eu adoraria tirar, porque lembro que queria muito essa carta quando eu era criança. Vamos abrir um desses caras, vamos ver o que a gente consegue. Vamos lá, me dá algo bom. Legal, conseguimos um Mewtwo. É o Mewtwo do Breakthrough, arte completa. Esse é um card irado, eu realmente gosto dessa arte, parece que é um PSA 9. Isso é ótimo. Ao abrir um Slab Pack, o Arena Club já oferece dinheiro pelo card com base no valor de mercado, mas acho que vou ficar com este. Abrir Slab Packs no Arena Club é ótimo, pois você recebe cards avaliados incríveis sem precisar inspecionar, enviar ou esperar. Receba 20% de desconto na primeira compra de Slab Pack ou card em arenaclub.isso.com Pokebunch usando o código promocional. Obrigado Arena Club pelo patrocínio de hoje. Agora seguimos para o draft de Pokémon rumo à cidade de Viridian, que oferece boas opções. Tem a floresta ao norte, a rota 22 a oeste e, surpresa, a academia da cidade na verdade pertence ao Giovanni, o chefe da equipe Rocket. Então essa não é uma cidadezinha pacata. A primeira escolha, e essa é influenciada pelo anime, é Beedrill. Aquele episódio em que Ash é perseguido por essas coisas mostra o quão perigosas elas realmente são. A estratégia é simples, os bons patriotas de Viridian entram na floresta e capturam Weedle. Apenas infinitos Weedle e evolua todos para Beedrill. Pura quantidade, produza Weedle em massa, evolua-os e envie uma parede ensurdecedora de Beedrill contra o inimigo. Para o restante da seleção de Viridian, vamos direto para os favoritos pessoais do chefe Rocket, Nidoking e Nidoqueen. Na Rota 22, Nidoran macho e fêmea aparecem em todo lugar. Eles também podem ser criados até chegarem às evoluções finais para a máquina de guerra. Ou seja, Viridian coloca em campo alguns tanques de terra e veneno e uma frota inteira de Beedrill. Pilter City é um pouco mais difícil. Ela tem um ginásio feito de pedras, um museu cheio de coisas mortas e uma caverna gigante ao lado. Então temos que nos virar com o que temos. Mas lembre-se, Tenente Surge ainda precisa de você. Vamos começar pelo mais óbvio, Geodude. É uma pedra com braços, então é claro que a Cidade das Pedras vai mandar pedras. Isso funciona porque o Monte Lua tem muitos deles, então você sempre tem estoque, e Geodudes evoluem para Graveler, e eventualmente para Golem, que pode se autodestruir. Nossa segunda escolha, e de novo, nossas opções são bem limitadas. Vamos mandar o Zubat. Todo mundo odeia Zubats, então nossos inimigos também devem odiar Zubats. O Monte Lua está cheio deles, mas o principal é que Zubat foi feito para a guerra no escuro. Ele é cego, navega por ecolocalização, então luta na escuridão total. Ele tem supersônico para confundir o inimigo antes de atacar e tem dreno de vida. Então drena o inimigo, se cura e desgasta uma força ao longo dos dias. Nossa terceira escolha, e esse é o projeto especial da cidade de Pilter, é um esforço em equipe porque o Monte Lua não está cheio só de pedras, está cheio de fósseis. Mas o problema é que Pilter não pode trazê-los de volta à vida, não tem um laboratório. Então isso é uma colaboração. Pilter extrai os fósseis e os envia para o sul, para a ilha Cinnabar, cujo laboratório realmente pode ressuscitar Pokémon antigos. E o que sai da mesa? Kabutops, uma máquina de matar pré-histórica e predadora com foices no lugar dos braços. Uma verdadeira máquina de guerra com lâminas. Essa é a única unidade de elite da cidade de Pilter. Agora vamos à cidade de Cerulean, lar de Misty, com um ginásio de água à beira de um rio e uma grande caverna assustadora bem na beira da cidade. E depois de raspar o fundo do poço em Pilter, isso é um alívio porque a cidade de Cerulean tem opções de sobra. Então, vamos construir a marinha. Primeira escolha, como você já esperava, Yarados. Cerulean é cheia de água, o que significa que está absolutamente infestada de Magikarp, a criatura mais patética de todo o oceano. Os cidadãos de Cerulean devem criar o máximo de Magikarp até evoluírem para Gyarados. Um dragão marinho de 9 metros, cuja entrada na Pokédex diz que aparece em áreas devastadas pela guerra e reduz tudo a cinzas. Nossa segunda escolha é Poliwrath, porque uma marinha que só pode lutar na água é inútil no momento em que o inimigo pisa em terra firme. Poliwrath resolve isso. Ele é água e lutador. Ele nada como um torpedo e depois sai da água e começa a distribuir socos. Esta é sua unidade de assalto anfíbio. E para nossa terceira escolha, vamos com Tentacruel. Com o quão destrutivos esses caras são no anime, eles seriam claramente extremamente valiosos no oceano, derrubando navios e embarcações inimigas. Agora chegamos à cidade de Vermilion do Tenente Surge. Lembra da frase "Pokémon elétricos me salvaram na guerra"? Acho apropriado que o time de Vermilion seja puramente elétrico e estamos pegando direto da usina de energia. O arsenal elétrico que estamos guardando esse tempo todo.
Primeiro é o Raichu, o As do Sud. Pikachus são relativamente comuns na usina de energia. Então, os cidadãos de Vermilion vão ter a tarefa de capturar o máximo que puderem para evoluí-los em Raichus. O segundo é Magneton. 3 ímãs fundidos em uma máquina com mente coletiva que comanda a guerra que você não vê. Interferência e comunicações. Ele bloqueia os sinais do inimigo, queima seus equipamentos e impede que eles peçam reforços. E por fim, vamos com Electrode. E sinceramente esse aqui é simplesmente cruel e provavelmente também um crime de guerra. Ele tem exatamente o formato de uma Pokébola e explode, então você os espalha pelo campo. O inimigo vê algo que parece ser um loot grátis, se abaixa para pegar e ele detona. É um crime de guerra, mas você sabe, as regras estão aí para serem quebradas. Certo, Cidade Lavanda é um pouco estranha. Primeiro, não tem ginásio aqui. Tem uma torre, 7 andares de túmulos, cheia de fantasmas de Pokémon que morreram. Então, Cidade Lavanda já sabe exatamente qual é o custo dessa guerra, e vai garantir que o inimigo saiba disso também. A primeira escolha é Gastly, e você tem que mandar vários desses porque um Gastly é basicamente uma nuvem flutuante de gás venenoso que por acaso é um fantasma. A divisão de guerra química da Cidade Lavanda envia vários Gastlys para as trincheiras, e é isso. Em segundo lugar, eles estão mandando Gengar. Esse é difícil de conseguir. Gastly evolui para Haunter, mas Haunter só vira Gengar por troca. Então não dá para ter um exército deles em campo. Você pode conseguir um, mas se a Cidade Lavanda te der um Gengar, já é uma arma poderosa, pois ele não luta do outro lado do campo, mas se esconde na sua sombra. E quando você percebe, já é tarde demais. Pura guerra psicológica. E por último, vamos ser criativos. Temos Machoke. O túnel da rocha fica ao lado, e Machoke é um dos poucos Pokémon com formato humano, o que significa que além de socos fortes, você pode dar a ele uma arma de uso humano. Machoke vai servir como infantaria adicional. Cidade de Lavanda tem guerra psicológica, Cidade de Cerulho ajuda a marinha. Quero que Celadon faça algo exclusivo, já que lá é o único lugar para conseguir um Eevee. A loja de departamentos de Celadon é o único lugar em Kanto que vende todas as pedras de evolução juntas. Então, Celadon City pode pegar um Eevee simples, sem nada de especial, e transformá-lo no que a guerra precisar. Essa é a divisão de evolução do Eevee, e ela vem em 3 versões. Precisa atacar uma linha costeira? Vaporeon. Precisa de velocidade e eletricidade? Jolteon. Quer um lança-chamas para destruir um bunker? Flareon. Se algo falta na linha de frente na semana, Celadon cria uma solução. Basta colocar um Eevee em uma caixa, usar a pedra de evolução adequada e mandá-lo para o combate. A Cidade Fúcsia é na verdade bem equipada porque é 2 coisas ao mesmo tempo. É o ginásio de veneno do Koga e também a Zona Safari. O único lugar em Kanto cheio de Pokémon que você não encontra em nenhum outro lugar. Primeiro, temos o Muk. O lance do Koga é veneno, e Muk é o veneno levado à sua conclusão mais assustadora. É uma pilha viva de lodo tóxico e tudo o que ele toca morre. Acho que não existe convenção de Genebra no mundo Pokémon, então vamos jogar Muk em todas as cidades inimigas. A gente responde pelos crimes de guerra depois, mas nem tudo é guerra química. Citer avança para a linha de frente, um louva-a-Deus do tamanho humano, com foices nos braços, movendo-se mais rápido que o olho acompanha. E em terceiro, aquela que mantém todo o exército vivo, Chansey. Felizmente a Zona Safari está cheia delas. Cada esquadrão no campo precisa de uma Chansey na retaguarda cuidando dos feridos. Por isso, a ordem mais importante da Guerra de Kanto é protegê-la a todo custo. Com as contribuições de Guerra de Fúcsia concluídas, restam apenas 2 cidades, e uma delas é Saffron City. A maior e mais desenvolvida cidade de Kanto, esta é a capital. 2 ginásios, uma mega corporação e o Pokémon mais inteligente da região. Saffron não está só enviando soldados rasos, está comandando a guerra. Primeiro, Alakazam, o principal Pokémon de Sabrina. O que você precisa saber sobre Alakazam é que ele é extremamente inteligente. Segundo a Pokédex, seu QI é de 5.000. Ele se lembra de tudo o que já aconteceu com ele e move objetos com a mente. Então, Alakazam não fica na linha de frente. Esse é o seu setor de inteligência. Ele antecipa onde o inimigo estará antes mesmo de decidirem ir. Coordena as unidades das outras cidades em tempo real e nunca é surpreendido. Todos os esquadrões desta lista recebem ordens de um Alakazam de Safronia, saibam disso ou não. E então chegamos ao Mr. Mime, e eu sei que parece ridículo, mas o lance dele é construir paredes invisíveis do nada. Barreira, tela de luz, reflexo, paredes físicas reais feitas de puro pensamento. Então o inimigo lança tudo o que tem na sua linha de frente e simplesmente para no ar. E em terceiro lugar, e essa é meio inesperada, temos o Porygon.
Tecnicamente, você compra um Porygon no cassino de Celadon, mas ele não é capturado em lugar algum. Como o Porygon foi construído, ele é o único Pokémon criado pelo homem em Kanto, feito totalmente de código. E o relatório de sua criação está arquivado na Silph Company, aqui em Saffron. Esse é o poder tecnológico de Saffron, assustador de forma moderna. O Porygon pode atravessar sistemas eletrônicos. Ele invade computadores inimigos, desmonta-os internamente, corrompe dados, sequestra comunicações e faz as máquinas agirem contra seus donos. Quanto mais eu penso nisso, se realmente houve uma guerra na região de Kanto, eu apostaria que não foram os Pokémon elétricos que venceram. Foi a inteligência e a engenhosidade da cidade de Saffron. Chegamos à ilha Cinnabar, o vulcão no sul do mapa, com ginásio de fogo, mansão queimada e laboratório que revive Pokémon extintos. Lembra dos fósseis de Pilter? É aqui que eles ganham vida. Agora, se você olhar para a guerra humana de verdade, há dois animais que arrastamos para o campo de batalha por milhares de anos: cavalos e cães. Então o Cinnabar traz as versões de fogo dos dois. Primeiro, Rapidash. Cavalaria. A cavalaria vence batalhas desde antes da história registrada, e Rapidash é a cavalaria elevada ao máximo. Um cavalo que galopa a 240 km, totalmente em chamas. Em segundo, Growlithe, o cão de guerra. Humanos usam cães em guerras desde sempre. Batedores, sentinelas, mensageiros, o leal companheiro que protege o acampamento sem fugir. Essa é toda a personalidade do Growlithe. A Pokédex diz que ele é corajoso e leal, e não abandona seu posto, e nossa última escolha de hoje é Lapras. Um Pokémon de água e gelo na Ilha do Fogo parece estranho, mas me escuta. Cinnabar é uma ilha, então tudo tem que chegar pelo mar. E em Let's Go Eevee você pode encontrar Lapras em estado selvagem exatamente nessas águas do sul. Então Lapras é o transporte, o navio de tropas que leva toda a divisão de fogo pelo oceano e a deixa na praia. E uma vez em terra, ele também serve como artilharia de gelo, congelando toda a costa. E com nossas escolhas da Ilha Cinnabar concluídas, encerramos nosso draft da guerra Pokémon de Kanto. Comente qual cidade você acha que mais contribuiu para o esforço de guerra. Obrigado novamente à Arena Club por patrocinar este vídeo. Garanta 20% de desconto no seu primeiro pacote ou carta acessando arenaclub.com/pokebunch e usando o código POKEBUNCH.